Expert Talks. Expert Talks. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Expert Talk. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito legal, que é o programa de high school. Eu sei que você que está aí deve ter um monte de dúvida, mas eu tenho aqui do meu lado hoje duas pessoas sensacionais. A maior, se não a maior, uma das maiores especialistas do programa high school no Brasil, Lígia Bertoncini, minha parceira de trabalho. Tudo bom, Lígia? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mal, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, né? Legal, muito obrigado. Mas eu não vou nem deixar você chamar, eu vou chamar esse cara que veio exclusivamente de Bournemouth, na Inglaterra, mora lá há 20 anos e vai se apresentar e falar onde ele trabalha e o assunto de hoje. Fabião, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, Lígia, mais uma vez pela oportunidade. Eu sou o Fábio Bincoleto, representante da King's Education. Já estou na indústria internacional, educação internacional, há 16 anos. E hoje estou muito contente de estar aqui. A gente tem a oportunidade de falar especialmente sobre os programas providos pela King's College, que é a nossa provedora de programas do ensino médio no Reino Unido. Ai, que máximo, gente. Eu falo que high school é prato cheio pra gente, né, Fábio? Exato. Mas conta pra gente um pouquinho, primeiramente, quais são os destinos que o aluno pode escolher para fazer um high school com vocês? Fantástico. Hoje os nossos colégios estão instalados em Londres, Oxford, Bournemouth e Brighton, no Reino Unido. São 4 colégios. Uma coisa assim, né? Quando a Lígia fala o aluno pode escolher, o pessoal que está em casa fala, como assim pode escolher? Porque está acostumado com aquela coisa, eu pago, mando o application, tem que ficar esperando se meu filho vai cair em lugar X, se vai cair em lugar Y. Com a King's, ele pode escolher a cidade, ele pode morar em Oxford, é isso? Correto. Caramba, que legal. A King's College é uma instituição internacional que foi fundada em 1957 na cidade de Bournemouth, coincidentemente onde eu moro pelos últimos 22 anos. Então, a King's é um colégio de ensino médio bastante diferenciado de muitas outras instituições que estão aí disponíveis no mercado. E isso a gente pode comparar, inclusive, com outros territórios, como a América do Norte, incluindo o Canadá e Estados Unidos, que a gente sabe que é muito popular ainda para o público brasileiro. Mas a King's é um colégio que é muito, muito orgulhoso de ser um colégio internacional. Ela foi fundada como uma instituição internacional e a gente tem, como eu falei, bastante orgulho disso. São quase 70 anos hoje de operação. Nós desenvolvemos diferentes segmentos educacionais. Hoje a gente consegue operar em escolas de idiomas, na preparação para ingressar em universidades, nas melhores universidades no Reino Unido, nos Estados Unidos. Nós temos também o nosso segmento de programas de verão, acampamentos de verão para um público mais jovem. E a King's hoje, no programa de high school especialmente, ela se diferencia, como eu falei, bastante de outras instituições. Primeiro que, sendo um colégio internacional, hoje a King's limita o número de estudantes britânicos a 20%. Então, britânicos não ultrapassam a porcentagem aí de 20% na população total de cada um desses colégios. E muitos podem pensar, né, principalmente os pais dos alunos de high school, que estão aí na nossa idade hoje, que tiveram uma geração diferente dos nossos alunos nesse momento, ainda existe muito a questão de pensar num internato. Afinal de contas, o internato foi inventado pelos próprios ingleses. Então, hoje a King's, ela se diferencia bastante dessa instituição de ensino médio mais tradicional, digamos. A King's, na nossa indústria, é algo que a gente pode descrever como um colégio boutique. Por quê? Primeiro que a gente limita o número de alunos na sala de aula. Máximo de 15 alunos em cada sala de aula, e isso automaticamente já se traduz em um serviço muito mais personalizado. E é o máximo de 15, pode ter 10, por exemplo. Máximo de 15, exatamente. Legal. Podem ter 10 alunos na sala de aula. Então é muito mais tempo de dedicação do professor, do tutor, de todo o time acadêmico para esse aluno, onde alunos conseguem no dia a dia, né, desenvolver e progredir de uma semana para outra, não levar nenhum tipo de pendência, algo que ficou para trás. Então eu vejo realmente esse como o principal diferencial da King's. É algo super personalizado, né? Com uma instituição com o máximo de 15 alunos na sala de aula. Nós operamos também num estilo, né, muitos colégios hoje no Brasil trabalham dessa mesma maneira, mas nós somos realmente um preparador pré-universidade, então a gente muda de sala de aula à medida que a gente tem a nossa disciplina para poder estudar. Então, quando eu penso no meu grupo de
companheiros de sala, em 15 alunos de diferentes nacionalidades, na verdade eu já tenho contato com outros alunos, porque na aula de inglês eu vou estar com alunos que não são britânicos. Mas na aula de matemática eu vou encontrar um aluno britânico, na aula de ciências eu vou encontrar outra nacionalidade. Então, por mais que o meu grupo ali seja daquele, de repente, né, como um exemplo, o ano 11 de educação, eu tenho acesso a outros alunos. Às vezes ele vai conhecer 60, 90 estudantes diferentes. Fazendo outras disciplinas. Estudando com uma turma reduzida, né? Exatamente. Ou seja, uma troca cultural incrível, né? E um ensino personalizado dentro de sala de aula. Então, eu acho que isso realmente é um grande diferencial. É um super diferencial. Eu acho que outra coisa que acho que vale a pena a gente mencionar também, né, até porque nós estamos aqui comparando a escola tradicional, que é mais conhecida ainda no nosso território brasileiro, a King's também oferece 2 opções de alojamento. Nós somos uma escola que a gente chama de escola boarding, que significa que o aluno reside na nossa residência estudantil. Então o aluno tem essa opção, mas ele também tem a opção da casa de família. E é um programa, obviamente é um programa, né, particular, então ele é diferente do que a gente conhece, que é o mais comum hoje no Brasil, principalmente com os Estados Unidos, onde o aluno se inscreve e aí ele vai receber aí um pouco antes da viagem qual é o destino que ele foi, qual é a casa de família que ele vai receber. Não, na King's você realmente está contratando tudo aquilo que você quer. Você escolhe as disciplinas que você precisa fazer. Obviamente a gente trabalha em parceria com o MEC, já faz muitos anos que a gente faz isso. Então a gente oferece as disciplinas que são exigidas pelo MEC para que o aluno possa voltar desse programa já com toda a convalidação dos estudos dele. Isso é incrível, porque é uma dúvida, né? Muitas vezes dos estudantes, Exato. Poxa, eu vou fazer o programa de ensino médio, vou morar na Inglaterra, mas será que vai valer esse termo, esse semestre ou esse ano? Então a King's dá todo esse suporte mesmo de todo escolha. Todo esse suporte, Lígia. Há muito tempo, há um tempo atrás, né, a gente que já está no mercado há bastante tempo, sem revelar a idade de ninguém, a gente sabe que alunos têm essa preocupação. Eles pensam muito nessa experiência, que é uma experiência instrumental para o aluno, principalmente nessa idade, mas eles sempre têm essa dúvida de que o que eu faço com os estudos que eu fiz lá fora e depois eu dou continuidade para esses estudos no Brasil. Então, em relação a isso, fique totalmente tranquilo. O aluno sai do nosso programa e em quatro semanas depois da saída do aluno, ele já recebe, você pai, o aluno, nosso agente experimento também acompanha esse processo, ele já recebe toda a documentação que passou pelo consulado brasileiro em Londres, no departamento ele não precisa cuidar de nada, de absolutamente nada, não. O aluno, ele dá tchau para os amigos, sempre existe uma parte emocional ali, na sexta-feira, na festa de cerimônia e tudo mais, ele volta com o seu diploma, com o seu relatório, mas toda essa documentação, que é emitida obviamente em inglês, passa pelo consulado, pelo departamento de educação, no consulado brasileiro, e em 4 semanas está aqui no seu endereço para que você dê continuidade. Só um minutinho. Pessoal, vamos encerrar aqui. Obrigado. Não precisa falar mais nada. Fez tudo. Sim. Caramba, cara, que legal. Não, mas realmente é um programa que a gente é muito orgulhoso na provisão desse programa. A King's, como em qualquer outro segmento, nós acompanhamos. Eu acho que uma das coisas, para você, nosso parceiro, que sabe disso, que já recrutamos alunos, milhares e milhares de alunos ao longo dessas 2 décadas de parceria, a gente sabe que a principal satisfação para nós, como instituição, é realmente a satisfação do nosso aluno. É algo que não muda. É um aluno feliz, que recomenda a King's, que gostou da experiência, foi transformador, fez uma network, conheceu alunos de outras nacionalidades, volta para cá, recomenda para o seu colega de colégio, e ele volta de novo, escolhe a Experimento, que é nosso grande parceiro. Então, é uma receita de bastante sucesso. Sucesso, com certeza, né? Fábio, agora eu queria voltar um pouco, a gente falou de documentação, né? Já voltei, mas eu acho que uma outra coisa que é muito legal da King's é essa possibilidade de você escolher aonde eu vou morar. Né? Porque tem alunos que querem... É demais. Eu tenho alunos que realmente querem muito morar numa casa de família para ter essa experiência, né, cultural ali de uma família britânica, ou aqueles alunos que preferem morar numa residência. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho dessas diferenças, né? Eu acho que pra você aí de casa... Até em relação à segurança, né? Porque eu falo assim, eu tenho filha, eu falo, vou colocar minha filha numa residência estudantil, é seguro. Que é isso, né? Será que não é
Dá a impressão de bagunça, às vezes, né? Sim, sim. A gente já pensa no adulto, né? E esses são exatamente os aspectos que a gente tem que cuidar realmente. Porque a gente sabe que para esse perfil, o aluno é importante que ele encontre um colégio onde ele vai se dar bem, onde ele vai se sentir acolhido, onde tenha relevância para a continuidade dos estudos dele, porque esse é o principal objetivo, obviamente. Mas a gente sabe que tem a preocupação dos pais por trás disso. E é muito importante a gente atender todos esses aspectos. Então, se você me perguntasse, Lígia, qual é a melhor opção, Fábio? Casa de família ou residência? Eu seria incapaz de responder isso, porque depende muito do perfil de cada um dos alunos. Eu acho que a experiência na casa de família, ela é extremamente enriquecedora, é algo que oferece a mais, de uma certa maneira, porque você está dentro de um ambiente familiar, onde você está absorvendo também aquela cultura local. Isso para o aluno é enriquecedor, para os pais é uma preocupação a menos, porque ele sabe que está ali sob a supervisão de uma família todo o tempo. Se ele não está no colégio, se ele não está numa atividade social provida pelo colégio, ele está sob supervisão da casa de família. Mas isso de nenhuma maneira também deveria evitar que alunos que demonstram um perfil para a residência também elegessem a residência. Porque ela vai de encontro exatamente com esse perfil, de um aluno que já se sente mais independente, que está contente em ter ali as suas funções, porque, claro, existem as suas obrigações também. Numa casa de família, a gente tem a roupa lavada pela casa de família uma vez por semana. Na residência, a gente vai usar a lavanderia para lavar. Então, são dois tipos de responsabilidades diferentes. Mas em termos de supervisão, Maurício, para você que é pai, como você mesmo perguntou, a residência, ela também oferece o que a gente chama de house parents, que são os pais daquela casa. Então, existe um casal que vive na residência, que está disponível para os alunos, para qualquer tipo de requerimento que o aluno tem. É uma casa de família com bastante estudante. Exatamente, é uma grande casa. Uma grande família. Uma grande família. Por isso que a gente chama de boarding house, porque ainda te traz isso. É claro, não traz ali aquela proximidade, digamos, de estar. Pai e mãe ali. Se eu estou com o meu né? pai e mãe da casa de família que está me recepcionando, e ali eu estou sentado no sofá assistindo um filme junto com eles. Então essa estrutura não tem na residência. Mas, em contrapartida, a residência tem as suas áreas comuns, com salões de jogos, onde E no os final alunos... de semana, o que ele faz na residência estudantil? Então, na residência estudantil, a Kings, um outro grande diferencial da Kings é o fato de que a Kings oferece atividades sociais todos os dias e também, no final de semana, excursões. E essas excursões não estão limitadas só à Inglaterra. Existe a possibilidade, por exemplo, de visitar Mas Paris. quanto estudante paga por isso? Não muito, depende do destino, mas, por exemplo, recentemente eu tive alunos que foram passar um final de semana em Paris a 180 libras com tudo incluso, hotel, alimentação e transporte. Uau. Então, vocês sabem disso, a gente não conseguiria fazer isso, mesmo que de lá de Londres, ir para um final de semana. Então a Kings, se a gente limitar aqui um pouquinho da descrição da Kings, eu diria que a Kings é uma experiência muito mais urbana, mas isso de maneira alguma, principalmente para você, pai, isso de maneira alguma isenta a responsabilidade da instituição em relação à saúde, segurança. Aumenta, na verdade. Exato, na verdade aumenta, exatamente. Então depende do perfil do aluno. Eu acho as duas experiências muito válidas e sempre digo, vocês sabem disso, eu acompanho bastante com o Experimento os nossos atendimentos. Aliás, fica aí o convite para aquele que está interessado na Kings, entrar numa loja da Experimento. Se quer conhecer um pouquinho mais da Kings, pede para esse consultor da loja entrar em contato com o Fábio para a gente poder bater um papo e falar sobre o seu plano de estudo. Mas é isso, eu acho que a gente tem que começar a partir daí, do perfil do aluno. Se um aluno demonstra interesse numa casa de família, vamos para a casa de família, é mais acessível. Se o aluno diz, eu não gostaria de viver com uma casa de família, não vamos começar com um aspecto negativo. Então, vamos para a residência. O show é que bom, a gente pode escolher, vocês podem escolher, isso que é o máximo, né, Exato, Fábio? exato. Agora deixa eu falar um negócio aqui também, eu como mãe, né, e também como a gente que fala com famílias aí todos os dias, e se a família for ruim, Fábio? Porque isso pode acontecer algum problema, né? Quem tá em casa é uma dúvida comum. Claro. Então, quando senta na nossa frente, né? Hoje eu não tô mais no atendimento, a Lígia ainda atende, né? Uma das maiores especialistas, como eu disse. E eu lembro quando eu atendi, a primeira pergunta e se eu não gostar da família? É sempre. Mas e se a família... Não, né? Que tipo de família é essa? Vai que tratar bem meu filho? Boa pergunta. Nossa, sim, esse é uma pergunta muito válida. É claro que a gente compartilha aqui, né, o recrutamento de milhares de alunos ao longo desses anos juntos. E eu sou muito contente com os alunos que são, né, recrutados pela Experimento, porque eu acho que vocês têm essa essência de trabalhar essas expectativas muito bem trabalhadas antes do aluno viajar. Então,
Então, assim, para ser muito sincero, existem aqui duas responsabilidades. Eu acho que existe responsabilidade por ambas as partes, né? O aluno que vai para uma casa de família, ele tem que ir com a cabeça aberta de entender que ele está indo experienciar uma cultura completamente diferente, uma infraestrutura diferente. Nós sabemos, obviamente, que os nossos alunos que podem acessar esse tipo de programa, na maioria das vezes, têm uma infraestrutura mais elevada no Brasil. Então, quando ele vai para uma casa de família, ele vai ter esse contraste. Mas eu acho que isso é muito importante para a formação individual de cada um desses alunos. Então, o aluno a gente recomenda, e eu sei que vocês fazem isso muito bem, que é ir com essa cabeça aberta e abraçar de verdade as diferenças culturais. Em contrapartida, nós como instituição, acho que isso é muito importante, essa é parte da Kings, é um outro diferencial, nós não utilizamos nenhuma empresa terceira. Todas as casas de família são recrutadas, selecionadas, inspecionadas, monitoradas pelo nosso próprio time local de acomodação. Então, quando um aluno não se sente muito confortável com uma casa de família e vem no colégio falar com aquele departamento de acomodação, o profissional dedicado a isso, ele conhece muito bem a família. De maneira alguma, isso faz com que a insatisfação do aluno não seja válida, não é isso. Mas é importante essa proximidade porque muitas instituições utilizam uma empresa terceira que está vendendo literalmente uma cama dentro de uma casa de família. E não entende de intercâmbio. Nós, muito pelo contrário, a Kings investe gigantescamente nisso. Antes de qualquer intake, que é o início, né, de cada termo, a Kings convida todas as famílias a virem para o colégio. As famílias entendem que elas são uma extensão dos nossos serviços, mas de maneira alguma nós limitamos ela de não ser a família e de expressar a sua própria cultura. Então, de novo, a gente volta para dependendo do perfil. Se for uma situação onde depois que a gente avaliou tudo isso, passou o período de adaptação do aluno, porque às vezes o aluno chega não pensando dessa maneira, né? Ele chega dizendo, poxa, eu estava esperando esse tipo de quarto e não é, e tal. A gente tenta, obviamente, criar um pouco, faz parte dessa idade, inclusive resiliência, de entender que as coisas não devem ser mudadas imediatamente ao seu requerimento, mas nós, de maneira alguma, vamos estender essa insatisfação do aluno por muito tempo. Então, se a gente identificou que o aluno não gostou daquela casa de família, nós vamos buscar uma outra casa de família e dar para ele como opção, ver como ele se sente com essa troca. Você falou, né, a Lígia aqui... Tem a Cecília aí que já tá quase na época. Tem um tempinho. Tá passando rápido, hein? Tá passando rápido. E aí, ela colocou a Cecília num programa da Kings. Máximo 15 alunos por sala, aprendendo, tá toda feliz. E a Cecília liga para ela e fala, mamãe, aqui tá tudo lindo e maravilhoso. Mas será? Vocês têm algum tipo de report para ela acompanhar, para ver se o que a Cecília fala é realmente o que acontece, ou a Cecília também tá falando, nossa, aqui tá tudo horrível. Sim. E lá ela tá... Sim. O que acontece? A gente sabe o que acontece. Geralmente isso acontece, né? Todos nós aqui fomos adolescentes um dia. Alguns há mais tempo que outros, mas mais fomos. A gente sabe disso. É uma fase bastante peculiar na vida. A gente tem bastante pressão acadêmica, decisão da vida profissional, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa mudando e acontecendo com a gente mesmo, em cada um, né, na sua própria individualidade. Então, é muito comum, isso é muito comum acontecer, Maurício. E a Kings, ela é completamente receptiva ao contato e comunicação com os pais, né? Então, em termos assim, o que é como regra, a gente sabe que no Reino Unido a gente está falando de um ano acadêmico, um ano letivo, ao invés de ser dividido em 2 semestres, ele ser dividido em 3 termos acadêmicos. Então, cada termo, que tem aproximadamente de 10 a 14 semanas, depende de qual é aquele termo, o aluno ele tem testes de progresso e relatórios de progresso. Então, a gente acompanha isso de maneira muito frequente. Então, o aluno tem o half term, na metade do termo. Então, ele tem um relatório inicial nas 2 primeiras semanas, um relatório da metade do termo e um relatório final ao final do termo. Então, isso evidencia, isso cobre todos os aspectos. Qual é o índice de frequência dele, qual é o aproveitamento dele da sala de aula, o quanto cobre a questão de desenvoltura, se ele é participativo ou não, se ele só recebe as regras ou se ele, né, demonstra um pouco mais de liderança e tudo mais. Isso é tudo muito, muito importante. Então, já existe isso como regra, mas todos os pais são convidados e motivados em algum momento. É claro que a gente não quer que o pai ligue todos os dias para a escola. Essa é a realidade
realidade. Mas se o pai quer falar, se a Lígia quer falar sobre a Cecília, como está indo, a Lígia pode entrar em contato com o colégio, ela vai falar com o diretor de estudos, se ela sentir que ela precisa falar com o principal da escola, né, o diretor-geral da escola, isso é acessível também. Esse nível de suporte está como regra disponível. Eu sei que a Lígia ela tá se tremendo aqui para fazer uma pergunta, mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Ela pode visitar a Cecília? Eu ia falar isso. Lá, estamos sintonizados aqui. Claro, é muito bem-vinda. Aliás, é muito comum, a gente sabe que o começo do ano letivo é na primeira semana de setembro, né? Com a 15 você pode começar em duas datas no ano. Você pode começar em setembro ou começar em janeiro. Fazer 1, 2 ou 3 termos. Acho que é importante a gente falar também sobre... É muita coisa diferente, né? É diferente do sistema de educação mais público, né, que o Brasil está mais acostumado, por exemplo, com a América do Norte. Com aquela coisa quadradinha, que eu não posso fazer nada, que eu não escolho nada, que eu tenho que aceitar aquilo e tá tudo certo. De novo, não é uma regra, mas a gente... Mim, eu já falei, eu posso ir, já pode ir embora, né? Não é uma regra, mas a gente olha, a gente está sempre olhando para as estatísticas. Para nós é importante saber o que os nossos alunos estão vivenciando e poder reportar isso para frente, baseado em fatos reais, de acordo com o que o aluno está vivenciando. Então, a gente sabe que existe muito essa dúvida em termos da convalidação. Poxa, como é que eu coloco meu sistema educacional brasileiro comparado com o sistema educacional britânico? Então, um termo de setembro a dezembro, que é o início do ano letivo, equivale a um semestre no Brasil. Se o aluno for iniciar em janeiro, aí ele precisa fazer 2 termos para equivaler a um semestre no Brasil. Então, só repetindo, um termo começando em setembro... Termo de outono, setembro a dezembro, equivale a um semestre no Brasil. Pela carga horária e pela tudo carga mais, horária, né? Porque as pessoas podem falar, como setembro a dezembro, né? Exato. É uma carga horária maior. É uma carga horária maior, os módulos são introduzidos todos do ano letivo, ainda que o aluno não vá ficar lá para completar, por exemplo, todo aquele módulo, ele já teve uma introdução aí. Começou em janeiro, ele é obrigado a fazer 2 termos. De janeiro ele faz. Aí fica parecido com o que é no Brasil, de janeiro a junho, 2 termos equivale a um semestre aqui no Brasil também. Tô com um monte de pergunta na cabeça. Não, deixa eu falar aqui, ó. Mas eu tenho uma pergunta também que com certeza você, pai, aí em casa deve estar pensando, né? Porque quando a gente fala em Inglaterra, Fábio, qual que é a grande questão da Inglaterra? Dinheiro. Imagino. É o dinheiro. Então, puxa vida, mas Inglaterra não é muito caro. Imaginando, quanto custa tudo isso, quanto custa tudo isso? E a libra esterlina a gente sabe, né? Que às vezes a hora que a gente vê cotação assusta. Sim. Mas eu acho que dá pra gente falar um pouquinho sobre isso, né? Sem soar arrogante, eu quero que você escute isso de um brasileiro que vive metade da vida hoje na Inglaterra. Eu entendo isso realmente. Quando a gente faz aquela matemática simples e pensa na cotação da libra, nós pensamos, uau, é uma das moedas, é a moeda mais cara, né? Hoje, pelo menos no nosso câmbio aí de turismo interno ou educação internacional, a moeda mais cara. Como é que eu faço isso? Não seria melhor ir para os Estados Unidos, para o Canadá, onde o dólar é mais baixo e tudo mais? Mas é algo, Lígia, que assim, eu vou tentar explicar, obviamente, mas é necessário vivenciar isso. O poder de compra da libra é algo que a gente consegue experienciar só quando a gente está lá. Então, quando eu olho, por exemplo, para o custo de um programa de high school por um termo ou por um ano acadêmico, e aí eu penso nisso em libras, eu falo, uau, é muito mais caro talvez do que os Estados Unidos. E aí a gente está falando do programa e do alojamento, né? Do que são os dois pilares aí do que precisa ser feito. É o que vem na cabeça primeiro, na verdade. Então eu penso às vezes, poxa, me dá uma diferença aí, digamos, sei lá, de 4, 5 mil reais, os Estados Unidos é mais barato. Mas a gente tem que pensar que o nosso aluno, seu filho, vai ficar com a gente por um termo acadêmico ou por um ano acadêmico. E existem, obviamente, despesas fora da sala de aula, para aquelas excursões que eu quero experienciar. É claro, eu estou num país, eu não estou mais lá só para o ensino médio, eu estou lá me formando como um novo cidadão global agora e eu preciso aproveitar essa oportunidade de visitar. Eu estou em Londres, como é que eu não vou visitar Oxford? Eu estou em Bournemouth, como é que eu não vou visitar Bristol, Brighton? Ou como é que eu não saio de Londres no final de semana e vou conhecer Paris. a 3 horas? Então, quando a gente está lá, é aí onde você vê o poder de compra da libra. Se você colocar numa tabela comparando, por exemplo, nos Estados Unidos, se eu for hoje no McDonald's, eu vou gastar aproximadamente 15, 16 dólares. Se eu for no McDonald's na Inglaterra e pagar em libras, eu vou gastar 9 libras, o que vai corresponder a 11, 12 dólares. Então esse é um exemplo bem grosseiro, mas ele demonstra. Mas eu acho que excelente. Outra coisa é, como eu falei, viagens, exploração sociocultural, o que é instrumental para alunos nessa idade, nesse tipo de programa. Como eu já mencionei, visitar a Inglaterra em geral, visitar outros países que estão tão próximos e oferecem tanta
diferença cultural na Europa. Então, realmente, eu convido vocês a tirarem esse medo da Libra. Paradigmas, assim, né? Paradigmas, exato. E olhar realmente para o custo das coisas. Hoje pela manhã, antes da gente começar aqui o nosso Expert Talk, um dos nossos alunos recrutados pela Experimento, num programa de idiomas, não é o High School, tá chegando lá pro verão agora, teve a mala extraviada pela TAP, infelizmente. Desculpa, não tô falando mal da TAP, podia ter sido com qualquer outra companhia. Mas então, claro, vem aquele desespero. Poxa, eu tô todo programado, tô com a minha mala de 23 quilos aqui pronto pro meu intercâmbio, o que eu faço e tudo mais. E aí o agente me ligou, Fábio, me ajuda e tal, vai demorar um pouco. Ué, é simples. Entra na Primark, fazendo propaganda aqui pra Primark. Entra na Primark, por exemplo, e compra todo o guarda-roupa de volta e eu posso te desafiar que não terá custado 50% do custo do que custou aqui no Brasil. Então, este poder, depois que a gente passou... É o máximo, depois que a gente passou Falou no em paradigma... compras ali, Falou, já olha, você eu até tô aguenta, aqui, né? porque realmente, olha, eu tive a possibilidade de conhecer a Inglaterra algumas vezes e Primark é Sim. ponto de... Tem que visitar. É onde tem contra os brasileiros, na verdade, né? Não, tem uma coisa que eu acho que a gente tem que falar aqui. A gente tava conversando nos bastidores, né? E a gente comparou, né, para quem tá em casa, quando você pega o programa e tudo que ele oferece, você escolheu o lugar, você escolheu o tipo de acomodação, você ter os passeios, você ter as atividades, O suporte, né? não se preocupar com a documentação no final do seu programa, ter um estudo em Oxford ou em, né, uma coisa que... Personalizado numa sala aí com a Personalizado, já com outro, você não vai... eu vou para os Estados Unidos, eu vou estudar ali com os americanos, que é legal também, mas eu vou ter um network gigante, Sim. porque tem as mudanças de sala. E quando você pega o que você investe no seu filho, num colégio aqui no Brasil, a gente sabe, né, Lígia? Opa. Você sabe mais do que eu, porque as minhas ainda não estão. Mas mais um idioma, mais academia, Sim. mais os passeios, mais... É muito mais barato estudar lá fora. E eu, na antessala aqui do Expert Talk, eu fiquei muito, muito impressionado. E olha que eu tenho bons anos de experimento aqui já. É muito legal. Eu tenho alguns destinos que eu sempre falo, pô, minhas filhas vão estudar naquele destino, mas hoje me abriu a mente para uma coisa que a gente não sabe, porque a minha cabeça é igual de todo brasileiro, a Libra é 8. Sim. E aí você fica com aquilo, a Libra é 8, Sim, sim. você não quer escutar mais nada, né? É fantástico como vocês colocaram isso, pessoal, porque uma vez que a gente passou desse paradigma, aí realmente a gente consegue, como aconteceu aqui com você agora, de abrir a cabeça para outras vantagens que vão ser muito, muito relevantes para o que a gente está investindo no nosso filho nesse momento. Então, outra coisa é a questão acadêmica, né? Além de tudo isso, dos diferenciais da minha instituição, King's, que a gente oferece para os alunos, é a questão do próprio país. O sistema educacional britânico ainda continua sendo extremamente relevante, um dos mais elevados do mundo. A gente sabe que a Inglaterra ainda é pioneira em áreas de pesquisa, investimentos, tudo que acontece em termos de inovação mundial é testado primeiro, pode ser propagado nos Estados Unidos, mas a gente sabe que começa na Inglaterra. Então, acho que essa é uma grande vantagem para a questão da qualidade de ensino que o aluno vai ter, o acesso que ele tem a recursos e a esse mundo verdadeiramente global que nós vivemos hoje. Uma coisa que eu não mencionei, que acho que é importante mencionar, a gente está falando muito da sala de aula, comparando aí o mix de nacionalidade, comparando com o nosso colégio no Brasil, mas uma outra coisa importante da King's é o que a gente oferece, que é o super currículo. Na verdade, é um programa de enriquecimento. Todos os dias, após as aulas, 3:30 da tarde, o aluno ou ele tem uma atividade sociocultural para poder explorar, estar ainda em grupo, fazendo seu network, praticando inglês, vivenciando aquela cultura. Se preparando para uma universidade. Eu ia falar né? isso, Exatamente. né? Porque esse currículo isso para aí aplicar para fora do Exato, Brasil é exato. um diferencial. Hoje a gente sabe disso, nós que trabalhamos com esse segmento, Sim. né? E a King's vocês sabem disso, a gente recruta alunos para as top 30 universidades no Reino Unido. Hoje as universidades, elas precisam que alunos tenham um bom histórico, uma boa vivência, né? Um Com aproveitamento, certeza. uma bagagem no ensino médio. Mas esses pré-requisitos são realmente a primeira camada. As universidades, diferente do Brasil, elas selecionam o aluno, né? Não é simplesmente passar no vestibular, a gente sabe disso. Então, universidades hoje procuram por alunos que estão mais dedicados, E por nem exemplo. vestibular aqui tem mais, né? Você pagou a matrícula, os caras estão Já Dependendo, acesaram,
Então, o nosso super currículo é muito importante, porque o aluno, a gente está plantando ali ele está completando uma experiência diferente no ensino médio, está completando o currículo acadêmico do ensino médio. Mas nós, como instituição, nossa grande missão é justamente plantar a semente para que esse aluno agora se torne um aluno de perfil para uma universidade. Se ele tiver acesso a uma das universidades britânicas, por exemplo, é muito interessante a carreira que esse aluno está programando. Você falou que a King's recruta para as 30 maiores universidades inglesas aí da Europa, vai? Vamos falar de Europa no modo geral. Sim, porque inclui também. Tá? Esse estudante da King's, como a King's já oferece isso, vocês já preparam o estudante para isso, certo? Já. Ou estou errado? Não, já está completamente já certo. prepara. E ele tem algum benefício por ser estudante da King's Para ingressar nessa universidade? Porque a gente sabe, como você mesmo acabou de falar, que é a universidade que seleciona. Sim. E a King's, a gente sabe que tem um nome e uma reputação enorme, né? Exato. A universidade com certeza deve olhar um estudante da King's de um jeito diferente. Qual que é a vantagem que esse estudante leva? Se eu sou hoje um recrutador dentro da Imperial College, por exemplo, que mantém aí pelas últimas 2 décadas a posição de número 3 no mundo inteiro, só perde para Cambridge e Oxford, que acho que nunca vão perder o posicionamento do primeiro ranking ali no mundo todo. Hoje a Imperial College, que já recebeu dezenas e dezenas dos nossos alunos que vieram ou de completar o programa de ensino médio com a gente, ou de um programa de foundation, que a gente vai ter a oportunidade aqui de falar num novo episódio. Então, aquele histórico conta demais. Quando o recrutador lá na universidade está analisando a vivência do aluno, ele vê que ele teve um ensino fundamental no Brasil, talvez ele fez o primeiro ano de ensino médio no Brasil e ele foi para a Inglaterra para poder fazer o programa de ensino médio. Então, isso conta. Porque, claro, a universidade, é mais fácil para a universidade olhar para um histórico de ensino médio dentro do sistema de educação que ela conhece do que fazer a comparação com o sistema de educação do país de origem. E conhecer a seriedade da King's também. Exato. A King's está, como eu falei antes, a King's está no mercado há quase 70 anos. Então, a gente estabeleceu parcerias e você está totalmente correto em dizer que não está limitado só para a Inglaterra. Os alunos que completam hoje A-Level, que é uma qualificação nacional no sistema de educação britânico, ou o programa de Foundation, que é basicamente o conteúdo de A-Level colocado dentro de um ano de aprendizado, mais de 200, por exemplo, nessa última chamada agora, de janeiro, nós tivemos mais de 200 universidades no mundo inteiro aceitando os nossos alunos vindo de Foundation. Então, se é um aluno que já passou pelo high school com a gente, ele ainda tem mais esse benefício, né? Obviamente ele tem. Então, essa já é um segundo plano e a gente sabe, a gente mencionou, eu acho, esse segundo plano, acho que é importante para você saber disso, porque muitos alunos buscam aí a experiência do ensino médio e voltar para o Brasil e seguir a carreira aqui. Mas uma vez que ele está no ensino médio no sistema de educação britânico... Mas muitos sentem a vontade. Quando estão lá, eles falam, bom, é isso que eu quero para minha vida. Claro. Eu tô no ponto aqui, falando encerra, mas não dá pra continuar. Mais vantagem, mais vantagem. A gente vai ter que fazer um volume 2. Acho que vai. Para encerrar, eu vou passar para a Lígia, porque ninguém mais do que ela que tem experiência não só no high school, mas como no higher education também. Pergunta, Lígia, faça a sua última pergunta. Para ele responder rápido, eu vou até falar aqui, porque senão a gente vai atrasar muito. E uma outra curiosidade aí que você tem da King's. Vamos lá. Da King's? Bom, eu aprendi muito hoje, né? Na verdade, eu estou com vocês há bastante. Foi uma aula. Né? Eu tô aqui praticamente como mãe hoje, nem como agente. Tô quase querendo mandar a Cecília hoje já para lá. Vamos lá. Mas eu acho, assim, que realmente essa questão de universidades, vamos falar ainda sobre isso, porque o high school, a gente é o assunto de hoje. Todo mundo muitos querem vivenciar essa experiência, mas muitas vezes não pensam lá na frente, né? E a gente tem aqui no Brasil essa cultura dos Estados Unidos, Harvard, Stanford e tal. Sim. Mas você colocou uma coisa que eu achei muito legal. A hora que a gente pega os principais rankings mundiais, né? Primeiro, segundo, terceiro... Eles não estão nos Estados Unidos. De maneira alguma contra os Estados Unidos, tá, gente? Claro. Até porque a King's também tem centro de idiomas. A King's também tem centros de idiomas nos Estados Unidos, exatamente. Não é isso. Mas a gente está falando realmente de um segmento que é diferenciado, que ainda é carente o conhecimento no nosso território brasileiro, que outros destinos já conhecem, né? A gente sabe, por exemplo, a Europa, o nosso maior mix de nacionalidade é o mix europeu.
Então, acho que a gente precisa fazer um volume 2 para isso. Com certeza. E é isso. Então, se os europeus já descobriram, aqui o Brasil tá crescendo, a gente cada vez mais tá mandando aluno pra Inglaterra. Tá certo. E espero que você aí de casa também tenha gostado desse bate-papo, tenha conhecido a Kings, que é uma super instituição, né? E com certeza é o seguinte, né? Se quiser saber mais detalhes com esse cara que tá aqui na nossa frente, vá a uma loja de experimento e fale, eu quero conversar com o Fábio junto. Correto. A loja vai chamar e o Fábio entra lá online, se bobear até presencial, depende se tiver. De repente, se for, exato. E pode auxiliar e ajudar, né? Fica aberto esse convite, vai ser um grande prazer. A gente faz isso com o maior prazer no dia a dia, de conversar com você, família, conversar com você, estudante, junto com o nosso agente de experimento para poder definir o melhor programa, o melhor destino. E desculpa antes que você mande embora, porque eu falo demais, eu só queria parabenizá-los pela iniciativa que vocês têm, que é exclusiva da Experimento. Nós, como instituição, já vemos o grande diferencial dessa iniciativa, que é o projeto Léo Framing. Nós já recebemos alunos desde que vocês iniciaram essas sessões e realmente faz uma grande diferença em tratar a expectativa de cada aluno. A gente sente que o aluno chega mais preparado para a gente, então parabéns, não só em meu nome, mas em nome de todo o time acadêmico daqui. Eu vou falar uma coisa aqui, vou dar um spoiler, tá? A gente podia falar um pouco aqui, mas ele vai vir falar. Fantástico. Então, para você que está em casa e não conhece, a Experimento tem por trás um background gigante de preparação com o nosso querido amigo Léo Freiman. A gente vai ter um episódio aqui exclusivo com ele. Não vamos ficar dando spoiler gente, aqui. O maior psicoterapeuta do país. É isso aí. Quem não segue, vai lá. Bombando no Instagram, bombando pela internet. Então, aguardem, né? Aguardem, é isso aí. E para você que está em casa, muito obrigado pelo tempo que você ficou conosco. Lígia, parceiraça aqui. Ai, gente, adorei. Obrigada, obrigada. Fabião, mais uma vez, meu amigo. Valeu, muito obrigado querido. pela aula. Obrigada. É muito legal ter você nos assistindo. E aguarde, porque esse cara aqui vai vir falar de programa universitário. Seu filho passou no programa de férias, fez um curso de idioma, se quiser, ou você fez, foi para o high school e agora a gente vai terminar essa jornada, né, Fabião? Falando de programas universitários. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, até a próxima. galera. Valeu, Tchau, tchau. Expert Talks. Expert Talks.